Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós estaremos iniciando mais uma escola dominical nesta manhã e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus, que Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concede, ó Pai, e pela, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas, ó Pai. Abençoa poderosamente, Senhor, esse dia, Pai, que possamos dedicar ao Senhor, ó Pai. Agora, Senhor, que vamos abrir a Tua palavra, possamos meditar nela, ó Pai, e buscar o alimento espiritual para as nossas vidas. Nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso de número 3. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante com alguns cânticos. O primeiro é Bem de Manhã. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre te louvar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores.
louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e tome o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e tome o teu lugar. Ó, vem Jesus e tome o teu lugar. Ó, vem Jesus e tome o teu lugar. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstraste amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito tua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito tua vida florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Oremos ao Senhor mais uma vez. Convidar o Armandinho para essa oração. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na escola dominical, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que tu possas abençoar grandemente cada vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. O mês de outubro é um mês bastante especial para a história da igreja. Principalmente da nossa igreja local, que faz aniversário agora no próximo dia 15 de outubro, né, da sua organização que aconteceu no ano de 1905 aqui na nossa cidade. Mas o mês de outubro também é o mês onde comemoramos a reforma protestante do século XVI, né?
E o texto que eu gostaria que pudéssemos estarmos lendo no início dessa aula, ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o verso 41 ao verso 47, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2, verso 41 ao 47. Oremos mais uma vez. Senhor, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, contemplar as riquezas da Tua palavra, ó Deus. Abençoa poderosamente, Senhor, as nossas vidas, abençoa a Tua igreja, Senhor, estabelecida nesta cidade, a Tua igreja estabelecida sobre todo esse país e sobre todo esse planeta, Pai. Que a Tua igreja seja abençoada poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Às vezes, quando nós falamos de história, né, muitos acham um assunto um pouco chato, né? Muitos não gostam de estudar história, mas ela é muito importante para nós, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde nós desvalorizamos muitas vezes, né, as nossas origens. E muitos questionam, né, o porquê estar estudando a história. Mas as grandes perguntas que nós fazemos, né, e continuamos sempre a fazer, né, quem somos? De onde viemos? Qual a nossa história? Né? Onde nós queremos chegar? Tudo tem seu início, tudo tem seu ponto de partida. E assim também é com a igreja. Principalmente, particularmente, estamos falando da nossa igreja local, da nossa igreja, a fé que nós abraçamos. Somos uma igreja de origem reformada. Somos uma igreja que é conhecida como igreja presbiteriana. E quem são os presbiterianos, né? De onde eles vieram? Como surgiu a igreja presbiteriana? Nós precisamos lembrar, né, que a reforma protestante, ele teve dois grandes líderes, ou duas grandes ramificações, né? Primeira, aquela que ocorreu na Alemanha, que teve o seu líder Martinho Lutero. E a segunda aconteceu na cidade de Genebra, né, feita por um reformador francês chamado João Calvino. E a história da igreja presbiteriana, ela está ligada a esse ramo de Genebra, lá na Suíça, do ramo chamado calvinista. Porque ali muitos aprenderam a respeito da reforma protestante aos pés de Calvino. E entre eles está o fundador da igreja presbiteriana, um escocês chamado John Knox, né? Knox, ele, por questões políticas ocorridas na Escócia, ele ficou durante 3 anos como escravo num navio francês, até que ele se refugiou lá na cidade de Genebra, onde ele teve contato com a reforma protestante. E ali ele trabalhou com João Calvino, estudou com João Calvino, aprendeu com João Calvino, e ele então passou a trabalhar ali, primeiro com uma igreja formada de refugiados que falavam a língua inglesa. Ali ele foi pastor dessa comunidade. Depois ele retornou para a Escócia, onde ele, né, pôde iniciar o trabalho de reforma na igreja que existia na Escócia. A Escócia foi o primeiro país a adotar o presbiterianismo como a igreja oficial.
no qual o seu grande líder foi o John Knox. Isso aconteceu no ano de 1559, né, quando ele retorna ali para a Escócia, onde ele começa, né, a transformação daquela igreja, e em 1960, sobre a sua liderança, o parlamento da Escócia, ele baniu o catolicismo e ele implantou o presbiterianismo como a igreja oficial ali da Escócia. E essa igreja, ela foi uma igreja muito importante, né? É uma igreja que ela conseguiu fazer a associação da piedade com a educação. E ela exerceu uma grande influência no cristianismo mundial, bem como sobre toda a comunidade reformada. Suas universidades, até hoje, têm sido uma fonte de erudição sólida e eficaz. Os imigrantes escoceses, né, que saíram em busca de oportunidades, levaram consigo essa fé de presbiteriana para vários lugares do mundo. E dessa forma, a igreja da Escócia, que foi a primeira igreja presbiteriana no mundo, né, ela é mãe das igrejas presbiterianas da Irlanda, do Canadá, da Austrália, da África do Sul, bem como de vários ramos do presbiterianismo nos Estados Unidos. A igreja americana é mãe da igreja presbiteriana no Brasil. Portanto, a igreja presbiteriana no Brasil é neta dessa igreja da Escócia. Tal importância desta igreja, né, que ela produziu muitos grandes e eruditos pregadores, escritores em todo o mundo. Falando do Brasil, a igreja presbiteriana no Brasil, ela começou com um trabalho missionário americano. Os presbiterianos foram a primeira manifestação permanente do protestantismo norte-americano no Brasil. Uma igreja que veio e que se estabeleceu e permaneceu sólida em solo brasileiro. O primeiro missionário americano a chegar no Brasil foi Ashbel Green Simonton, né? E ele teve aí um curto período, né, trabalhando no Brasil, de 1833 a 1867. Fundador da igreja, fundou na cidade do Rio de Janeiro a primeira igreja presbiteriana. Nesse breve período que ele permaneceu em solo brasileiro, né, ele lançou as bases de todo o presbiterianismo nacional, né, fundando a primeira igreja no Rio de Janeiro, como nós dissemos, no ano de 1862. Fundou também o primeiro jornal em 1864, o primeiro presbitério em 1865 e o primeiro seminário teológico em 1867. Então essa é a base da igreja presbiteriana no Brasil e todo o seu trabalho missionário em terras brasileiras. Particularmente dentro da nossa história, somos membros da Igreja Presbiteriana Independente, que é, né, uma cisão no meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ocorreu na noite de 31 de julho de 1903. Um grupo de 7 pastores e 11 presbíteros, né, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, fundador da IPI do Brasil. E essa igreja foi organizada oficialmente no dia 1º de agosto de 1903. A nossa igreja no Brasil, ela nasceu pequena, né? No entanto, o fervor inicial, que era muito grande, propiciou à igreja um crescimento muito expressivo. Tal fama, né, ela levou a ser conhecida como a Igrejinha dos Milagres. E era um tempo onde as terras estavam sendo ocupadas por migrantes, né?
Portanto, o deslocamento de crentes presbiterianos independentes rumo à região do estado de São Paulo, ao interior do estado de São Paulo, ao interior de Minas Gerais, ao interior do estado do Paraná, principalmente essas famílias que se deslocavam levaram a mensagem do Evangelho. Eram crentes fervorosos que pregavam, na grande maioria, leigos, porque o trabalho pastoral era escasso nessa época. Havia poucos pastores para o rebanho que já existia naquele tempo. Então, esses crentes pregavam para os seus parentes, pregavam para os seus familiares, pregavam para os seus vizinhos, e dessa forma, então, a igreja foi montando núcleos em várias regiões do nosso estado, do estado de Minas, do estado do Paraná e outros estados também da federação. E é nesse contexto que a nossa igreja vai nascer, particularmente a igreja de Agudos, né? Nós temos as 3 primeiras igrejas presbiterianas do Brasil. A primeira, na cidade do Rio de Janeiro. A segunda, na cidade de São Paulo. E a terceira igreja, bem próxima de nós, foi na cidade de Brotas, né? Aqui pertinho, que nasceu a terceira igreja presbiteriana no Brasil. E dessa forma, então, os missionários daquela igreja de Brotas, né? Eles atravessavam o rio Tietê, que na época não tinha ponte, né? De barco, e chegavam a essas regiões, né? Vindo ali de Brotas, né? Alcançaram Botucatu, alcançaram Lençóis Paulista, que em 1872, né? Começou ali um trabalho maravilhoso. E um desses pastores missionários era o reverendo Robert Linton, né? Que veio trabalhar nessa região. Em 1872, ele começou o seu trabalho evangelístico nessa região. E essa região, na época, era conhecida como a região, a Boca do Sertão, né? O fato que era uma região ainda que se iniciava, uma região que era habitada por índios, né? Era uma região, assim, bastante difícil. Um ano depois, em 1873, chegava, né, um outro reverendo, um outro pastor, né, que era um exilado, né, da Ilha da Madeira, era um português chamado João Fernandes da Gama. E ele, então, vem para essa região, né, tem um vasto território aí de pregação do Evangelho, sobre a sua liderança, sobre a sua responsabilidade, né, e ele tem a sua sede lá na igreja de Brotas. Mas ele então visita toda essa região, trazendo a mensagem do Evangelho e particularmente da fé presbiteriana. E ele encontra um local bastante propício, que prosperou muito na nossa região, que foi a cidade de Lençóis Paulista. Ali então, ele implanta uma igreja. E essa igreja de Lençóis Paulista é uma das igrejas mais antigas também do Brasil, né? Ela foi organizada no dia 15 de dezembro de 1880, sobre o pastorado do reverendo George Chamberlain, né? Que é o fundador da Universidade Mackenzie. E ele foi ali o fundador, né? Foi sobre o seu pastorado que a IPI de Lençóis Paulista ela foi organizada. A partir do ano de 1880, com a igreja já organizada, né, ela tem sobre os seus cuidados 11 congregações. Das principais congregações ligadas à igreja de Lençóis Paulista, nós podemos citar Bauru, Botucatu e Agudos. E já existia aqui uma congregação. E essa congregação estava sob a responsabilidade da igreja de Lençóis Paulista. E a igreja e as congregações nessa época eram pastoreados pelo pastor Landes, né, George Landes. E em 1901, assume o pastorado da igreja de Lençóis Paulista o reverendo Vicente Temudo Lessa, juntamente ali com sua esposa. E eles passam a residir ali na cidade de Lençóis Paulista.
e davam assistência espiritual e pastoral a todas as 11 congregações que estavam ligadas à igreja de Lençóis Paulista. E depois ele foi sucedido, né, pelo pastor João R. Carvalho Braga, né, até que em 1901 assume o pastorado da igreja o reverendo Vicente Temudo Lessa. O reverendo Vicente Temudo Lessa, juntamente com mais 2 presbíteros da igreja de Lençóis, Francisco Pires de Camargo e José Celestino de Aguiar, né, tendo participado da Assembleia de Fundação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no dia 31 de julho de 1903. E aí, retornando a Lençóis Paulista, convocaram a Assembleia da Igreja, que resolveu aderir à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Consequentemente, a nossa igreja, como uma congregação, naquela época, também aderiu, como parte da Igreja de Lençóis Paulista, aderiu à nova Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Durante os seus 4 anos de ministério na cidade, Deus concedeu, né, coisas extraordinárias, bênçãos na vida do reverendo Temudo Lessa, né, morando ali naquela cidade. O seu crescimento da igreja, o crescimento das congregações. E ali então na cidade, o casal, né, teve 2 filhos, né, Jonadab e o famoso escritor Orígenes Lessa, né, que nasceu ali na cidade de Lençóis Paulista, sendo filho do reverendo Temudo Lessa. Lembrando que Agudos era uma congregação, né, ligada à igreja de Lençóis Paulista, e o presbítero responsável por essa congregação era o presbítero José Celestino de Aguiar, que era residente aqui na cidade de Agudos. Portanto, ele era o responsável por esse trabalho. E aí nós vemos, né, como a fé presbiteriana alcançou a nossa região, como ela chegou na nossa região, como ela é importante a gente ver a história da nossa igreja, né? Que importância ela tem, porque os presbiterianos são pioneiros na evangelização da nossa pátria, né? Havia outras igrejas, como a igreja anglicana, mas que ela trabalhava basicamente com pessoas ligadas à Inglaterra, as pessoas de fala inglesa, né? Não era uma igreja que tinha como alvo a evangelização do nosso país. Seu alvo mais era o pastoreio de imigrantes, né? Ou de pessoas que estavam a trabalho ou que estavam residindo no Brasil por tempo determinado, né? Não tinha essa preocupação. A igreja sempre se preocupou, desde o seu nascimento, né, em levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da nossa região. E aqui então ela se estabeleceu no dia 15 de outubro de 1905. Lembrando que a igreja ela não possuía um templo, né? Ela se reunia nas casas, né? Principalmente na casa dos seus líderes, né? Que recebiam aí a igreja. Ela só passou a ter um templo em 1918. Né? Portanto, esses anos anteriores, né, mais que uma década, a igreja passou se reunindo em casas. Né? Um motivo disso era também que o Brasil era um país que tinha como religião oficial o catolicismo e não se permitia, né, que houvesse, né, templos, ou edifícios em forma de templos que não fosse da igreja católica. Né? Havia uma grande perseguição à igreja evangélica, principalmente, né, na região que nós estamos. Né? Houve vários incidentes em várias cidades da nossa região, como ataques, né, às residências onde ocorriam os cultos, né, queimando móveis, queimando bíblias, né? Muitas vezes essas bíblias eram levadas desses locais e eram queimados em praças públicas, né? A igreja ela intimidava as pessoas, né?
Tal fato que a própria igreja de Agudos passou durante toda essa década não tendo condição de comprar terreno, né, para construir o seu templo, porque a igreja oficial havia proibido de qualquer pessoa vender um terreno para a igreja presbiteriana, sob risco, né, de excomunhão da igreja. Então, foi um momento muito difícil de implantação. Mas aqueles primeiros crentes ali, eles conseguiram vencer todos esses desafios. E a igreja chegou até os nossos dias de hoje, porque lá no passado houve crentes destemidos, corajosos, valorosos, né, que não mediram esforços em propagar a fé cristã. No próximo domingo, nós estaremos falando mais diretamente sobre a história da organização da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Agudos, né? Nós temos aí uma introdução à história da igreja, né? Principalmente da Igreja Presbiteriana, para sabermos quais são as nossas origens, de onde é que nós viemos, né? Esse termo presbiteriano, ele surgiu ali na Escócia, né? Ali se estabeleceu a igreja escocesa, né? Ela, juntamente com a Inglaterra, com a Irlanda, eles colonizaram uma parte da África, a América do Norte, né? E eles levaram essa fé juntamente com eles, né? E também aí os Estados Unidos, né, foram aqueles que implantaram a igreja presbiteriana no Brasil, e principalmente na nossa região. Foram os primeiros missionários que vieram para a nossa região. Foram os missionários presbiterianos dos Estados Unidos, que aqui chegaram e pregaram para o nosso povo. Desde a fundação da igreja, né, Presbiteriana Independente do Brasil, em 1903, né, todos os seus pastores, eles eram oriundos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um fato curioso é que o primeiro pastor presbiteriano independente que foi ordenado na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o reverendo Belarmino Ferraz, foi designado, depois da sua ordenação, para pastorear a Igreja de Agudos. Portanto, é o primeiro pastor presbiteriano independente, realmente, né, que foi ordenado dentro da IPI do Brasil, e veio servir aqui na cidade de Agudos, né, residindo na cidade e pastoreando a cidade. E essa igreja se desenvolveu muito depois da sua organização em igreja, dessa forma se desligando da igreja de Lençóis Paulista, passou a ter várias congregações ligadas a ela, inclusive a congregação que deu origem à Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, e toda aquela região, até Pirajuí, todas aquelas cidades aqui da nossa região, tiveram congregações ligadas à IPI de Agudos. E nós vamos estar, no próximo domingo, falando um pouquinho da nossa história, da nossa igreja, das famílias, né, que são fundadoras da igreja e todo o seu trabalho missionário. Portanto, nós queremos que durante esse mês, né, estarmos aí falando sobre as nossas origens, quem somos, e dessa forma valorizar a nossa herança, né? Nós temos uma história, né? Nós temos uma história e nós precisamos valorizar a nossa história. Somos a primeira igreja evangélica na cidade de Agudos, né? Somos a primeira igreja. Muitas igrejas tiveram origem dentro da Igreja Presbiteriana Independente, mas somos os pioneiros, fomos os primeiros a chegar, a desbravar e a correr os riscos da perseguição que ocorreu nos primeiros tempos da igreja. Que Deus assim possa nos abençoar e nos levar cada dia mais a conhecer a nossa história. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que tem cuidado da igreja desde a sua fundação até os dias de hoje, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo, Senhor, nós podemos ver a tua mão poderosa, Senhor.
na implantação, ó Deus, na consolidação, ó Deus, ó Pai, nos desafios que temos, ó Pai, como igreja, Senhor, nesse município, ó Pai, e que possamos cada dia mais ser fortalecidos, Pai, e jamais, ó Deus, nos esquecermos, ó Pai, da nossa vocação missionária, ó Pai, de desbravar, Senhor, estas terras, Senhor, anunciando, Senhor, o evangelho do Senhor, ó Pai. Abençoa poderosamente, Senhor, todos os ministérios, ó Pai, que estão envolvidos, ó Pai, na vida da Tua igreja, ó Pai, para que jamais possamos perder, Senhor, o propósito que temos de pregar a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco, né, aqui na igreja, e os que também estão acompanhando, né, através da transmissão do Facebook. Nós queremos, né, continuar a estarmos na presença do nosso Deus. Para isso, convidamos os irmãos, né, para o culto aqui presencial, a partir das 19 horas. Também teremos a transmissão pelo Facebook, mas temos o nosso culto presencial, né? E lembrando os irmãos também, né, que nós estamos já aí arrecadando, né, as primícias para compor as cestas básicas, né, que formam aí essa ajuda tão importante, que ela é administrada pela mesa diaconal da nossa igreja, né, e suprir a necessidade de muitas pessoas que necessitam. Então, os irmãos que puderem, que tragam aí as suas primícias, né, aqueles que não poderão vir ao culto, mas podem também enviá-los. Nós agradecemos. Também lembrando, né, que a partir da próxima quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico presencial aqui na igreja, né, e também transmitido pelo Facebook. Então, convidamos os irmãos também, né, nesse momento de pandemia, né, nós suspendemos, o conselho resolveu suspender o trabalho aí nas residências, né, e até então ele estava sendo feito somente virtual, né, por redes sociais e outros mecanismos aí, né, de realização dessas reuniões virtuais. Mas muitas pessoas não têm acesso, às vezes sua internet não é muito boa, né, e acaba aí não podendo acompanhar esses trabalhos. Portanto, o conselho decidiu, né, que a partir da próxima quinta-feira nós retomamos ao templo, às quintas-feiras, para esse estudo bíblico, né, e aqueles que não puderem estar, podem continuar acompanhando via
transmissão pelo Facebook. Agradecemos a todos, né? Desejamos um excelente dia, né? Que o nosso Deus possa nos abençoar nesse dia e que seja um dia dedicado ao Senhor. Que os irmãos sejam abençoados grandemente em nome de Jesus. E nós vamos terminar essa transmissão aí com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, ó Deus, a cada instante das nossas vidas, ó Pai. Abençoa poderosamente o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.